Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate. Esta noite nós estamos aqui conversando sobre os desafios do empreendedorismo no Brasil. Para essa conversa eu recebo o Rodrigo Coelho, ele que é gerente do Departamento de Fomento Institucional da área de planejamento da FINEP. A Fabiana Pereira Leite, analista do Sebrae. E o Luiz Cláudio, ele que é empresário e mais conhecido como Claudinho do Sucolé. Vou começar esse debate, neste segundo bloco, falando sobre política pública. Fabiana, a gente conversava agora há pouco no intervalo sobre leis de incentivo. O que essas leis de incentivo podem, de fato, mudar a trajetória de um empreendedor? Onde é que está faltando incentivo no país como o Brasil? Bom, a gente tem o grande marco desse segmento da micro e pequena empresa é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E o nosso grande trabalho na área de políticas públicas é justamente fazer com que essa lei seja regulamentada nos municípios e depois que ela realmente saia do papel. E essa lei, ela trata de vários aspectos do dia a dia da micro e pequena empresa. Muitas pessoas pensam que a lei geral ela trata somente do super simples ou do simples nacional, que é um regime de tributação diferenciado para a micro e pequena empresa. Mas ela trata também de acesso a crédito, de acesso à tecnologia, de acesso à justiça, enfim, diversos temas, compras públicas, né? Porque um grande comprador de micro e pequena empresa é justamente o poder público. Então, por que não privilegiar as micro e pequenas empresas nas suas compras? Então, essa lei diz que, por exemplo, compras de até R$80 mil, a prefeitura pode, por exemplo, fazer uma licitação exclusiva para a micro e pequena empresa. Esse é um exemplo de acesso a esse tipo de mercado. Eu vou mostrar aqui agora na internet alguns sites, alguns endereços para o público buscar mais informações. Enquanto isso, eu vou perguntando para o Claudinho sobre algumas tributações pelas quais você passou. O primeiro site que eu vou mostrar é o Portal do Empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br. Fabiana, o que o cidadão pode buscar nesse ambiente para se formalizar? Esse ambiente, esse site, ele foi criado com o objetivo de o empreendedor individual poder se registrar de uma maneira bem fácil, bem prática. Tem até um passo a passo ali, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Exatamente. Nesse site ele consegue obter as informações de maneira bem simples, bem didática e poder se cadastrar. Logicamente que a gente sabe que no país inteiro nem todos têm acesso à internet ou nem todos têm facilidade em utilizar a internet. Então o Sebrae apoia os empreendedores individuais que têm essas dificuldades, então eles podem buscar o apoio da nossa instituição para justamente explicar como é esse registro. Tá aí, vamos colocar agora no site do Sebrae, sebrae.com.br. Que outras dicas existem por aí? Então, aí é o site da instituição como um todo, então a gente tem todas as informações. Primeiro a pessoa tem que selecionar o estado brasileiro em que ela está, porque aí tem informações direcionadas para cada estado. E lá também tem o tipo de empreendedor ou de empresário que ele é, né? Ou que tipo de informação que ele precisa. Tem Rodrigo, estudos e pesquisas também. Vamos falar um pouco agora sobre o site da FINEP, finep.gov.br. Que linhas de financiamento, que informações você pode passar para o empreendedor que busca mais informações na área de pesquisa tecnológica e pesquisa científica? Olha, a FINEP tem duas modalidades principais de financiamento. O crédito, que é um financiamento reembolsável, né, que é em fluxo contínuo. Mas, em geral, são operações de porte um pouco maior, né? São operações que começam na faixa de R$1 milhão. De forma a atingir mais amplamente o segmento de pequenas empresas, a FINEP está lançando um programa, retomando uma ação que a gente teve no passado, de operar com bancos de desenvolvimento, que são agentes financeiros. Então, nós estamos nessa ação, isso num prazo até o final do ano vai estar no site, quais são os bancos que nós vamos começar a operar para chegar a esse segmento. A segunda linha é a linha de recursos não reembolsáveis, os chamados recursos que alguns conhecem mais como fundo perdido. Né? Na verdade, esses recursos, eles são, em alguns casos, voltados para as instituições de pesquisa, que muitas vezes fazem parcerias com as pequenas empresas. Então, através de uma instituição de pesquisa, numa pesquisa cooperada com uma empresa, a empresa é beneficiada. Né? E a outra forma, que é uma novidade do marco legal brasileiro recente, que é a chamada Lei de Inovação. A Lei de Inovação introduziu no Brasil tardiamente, porque os países desenvolvidos já têm há muito tempo, a possibilidade da empresa
de alta tecnologia ser subvencionada. O que é subvencionada? Ela recebeu um recurso não reembolsável para um projeto de alto risco tecnológico e de grande interesse para o país. E aí são chamadas públicas que a gente faz em cima de temas de política pública, de prioridade estratégica nacional, onde nós vamos selecionar as empresas que estão nessa linha. Mais um endereço aqui, de acordo com os nossos convidados, o endereço do Sucolé do Claudinho. Claudinho, o que você mostra aí nessa página? Que tipo de informação o público pode ter num ambiente como esse? A principal sobre a nossa página do nosso site é para mostrar a história do Sucolé, como ela começou, mostrar ali temos fotos da nossa produção, porque como o nosso produto é um produto que é vendido, comercializado na praia, na área da Zona Sul, como não tem rótulo, ali eu mostro a produção, as fotos da produção da nossa equipe, a história do Sucolé, a higiene e a qualidade. Também na primeira página, nós temos toda a parte do Facebook, da parte do Orkut, da parte do YouTube e do Google, para que as pessoas possam conhecer a história, o nosso trabalho, a história do desenvolvimento da criatividade do Sucolé, hoje de 22 anos na Praia de Ipanema e Leblon. Muito bem. E as pessoas que queiram adquirir o nosso produto através do lá contato, também, falar sobre mais informações. Fabiano, você falou agora sobre super simples, sobre microempreendedor individual. Essa é a alternativa mais adequada para diminuir a carga tributária de quem está querendo abrir um negócio? Sem dúvida. É uma maneira da gente fazer uma reforma tributária, uma mini reforma tributária para o segmento empresarial, né? Então, a redução da carga tributária, ela consegue reunir todos os tributos numa única guia de recolhimento. É o super simples. E aí eles recolhem numa única data, porque a vida do empresário ela é muito corrida, ele tem que pagar uma série de tributos e ele tem que fazer declarações, ele tem que fazer uma série de coisas e muitas vezes ele é a pessoa que atende o cliente, é o que faz os controles financeiros, né? Temos aqui um representante nato de um empreendedor como esse. Então, além de tudo, ele tem que lembrar de todas essas datas de pagamentos e tal. Então, não só a redução da carga tributária, mas a simplificação. Com você foi assim, Claudinho? Que atividade você recorreu para se formalizar? Você está no Super Simples, está no MEI, está buscando formalização ainda? Não, estou buscando ainda formalização. Nós temos o CNPJ, mas o intuito da marca Sucolé é de crescer, se formalizar, está dentro do mercado mesmo, com todas as regras que a Prefeitura, o Governo do Estado pede e a vigilância sanitária. Então esse ainda é um desafio para você. Vamos dizer que ainda estamos dentro da informalidade, mas tentando progredir aos poucos para chegarmos a esse ponto, por causa das grandes dificuldades que eu tenho para crescer, desenvolver a indústria, o aumento da nossa indústria. Você acredita que estar na informalidade ainda é um prejuízo para o seu desenvolvimento? Totalmente, para mim é. Para mim é. O qual eu busco parceria. Nós estamos buscando parceria, gostaria de ter a parceria do governo, mas às vezes a dificuldade do investimento é muito alto e às vezes são barreiras que são apresentadas, que há dificuldade de você conseguir esse capital, e aí nós buscamos parceria particular, né, individual. A pessoa que queira ser um investidor financeiro, que acredite na marca Sucolé e venha investir para realmente entrar dentro da formalidade total. Nós temos algumas perguntas aqui chegando pela internet, eu já vou passar a vocês. Saber do Rodrigo, você falou no bloco anterior, Rodrigo, sobre o papel das universidades, o papel das incubadoras. Hoje, no Brasil, a gente presencia aí um momento de greve das universidades. Muitas das universidades federais estão aí numa situação fragilizada. No que uma situação como essa atrapalha, por exemplo, uma atividade de uma incubadora? Olha, a incubadora, ela tem a sua institucionalidade, muitas delas, principalmente as ligadas à universidade, neste ambiente. Então, evidentemente que, havendo um movimento grevista e professores não participando, muitos deles, inclusive, eles têm seus empreendimentos, isso traz algum tipo de impacto. Mas isso é a ver caso a caso, né? Porque não há também uma dependência de funcionamento total em relação ao ambiente. Guarda-se uma certa autonomia, né? Eu acho que esse é um ponto. Agora, eu estava querendo voltar àquele aspecto nós falamos do marco legal, da lei de inovação, porque realmente a possibilidade de você subvencionar diretamente uma empresa, né, é uma novidade. Quer dizer, tem muitas empresas no país que não teriam como fazer os seus primeiros investimentos em inovação sem esse mecanismo. Por quê?
e aí vale até para uma conversa que eu estava tendo com o Claudinho antes da entrada, ainda é uma grande dificuldade geral, não só das inovadoras, o esquema de garantias bancárias. Você vai num banco tomar um financiamento, a não ser que seja por um valor pequeno para giro, é uma enorme dificuldade. Uma empresa que quer fazer um projeto de investimento fixo, compra de equipamentos, ou mais, um projeto de desenvolvimento de um novo produto, né? A empresa, somente a que tem capital intelectual, mas não tem imóvel, bem tangível, não consegue tomar. Ainda há muita burocracia. Você citou aí um aspecto que tem uma variedade grande, né? Desde o pequeno microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário. Ainda há muita burocracia nesse sentido que o Rodrigo alertou, Fabiana, de conseguir linhas de financiamento? A gente tem trabalhado no sentido de diminuir essa burocracia, mas ainda tem algumas instituições financeiras que fazem algumas exigências que são complicadas. Mas nós temos os bancos públicos que são muito parceiros. O que você falou em exigência? O que se exige? Garantias, o que se exige do empreendedor, né, que não tem documentações. Mas, assim, quem já é formal fica muito mais fácil. Então, assim, voltando ao Claudinho, assim, o Sebrae pode ser seu parceiro, no sentido de lhe prestar todas as informações, toda a orientação, no sentido de se formalizar. Porque depois que você consegue a sua cidadania empresarial, você passa a ser uma empresa formalmente constituída, você consegue sim ir até uma instituição, conseguir crédito. Nos eventos que você diz que faz para as empresas, você pode fazer eventos emitindo a sua nota fiscal, você pode vender para o poder público, né, num evento de uma instituição pública, por que não? Né? Então há uma série de possibilidades. Assim, e situações parecidas com a sua, que a Fabiana está falando, Claudinho, a Ranizinha Firmino faz uma pergunta aqui pelo Facebook. Como é que o Sebrae, por exemplo, pode me orientar, pode me auxiliar na reestruturação do meu salão de beleza, em relação a um plano técnico de investimentos, até empréstimos, para aumentar o negócio dela? Que orientação você pode passar para a Ranizinha Firmino, que pergunta aqui pelo Facebook? O setor de beleza é um setor muito cliente do Sebrae, a gente tem um grande projeto até ligado a esse setor. A gente pode apoiá-la com uma consultoria, depende, a gente tem que identificar. A minha orientação inicial é que ela busque um dos escritórios do Sebrae, uma das unidades do Sebrae. Se na cidade dela, eventualmente, não tiver um escritório do Sebrae, que ela busque o nosso 0800 ou o nosso site. Qual é o 0800? O 0800 570 0800. 0800 570 0800. 0800. Daqui a pouco vai estar na tela aí para vocês. E aí a gente vai ter que identificar quais são as necessidades dessa reestruturação. Porque muitas vezes o empresário ele tem uma visão um pouco míope até do seu negócio. Às vezes ele identifica que a sua necessidade maior é crédito. E muitas vezes não é. Às vezes a necessidade dele é se planejar um pouco melhor, marketing. Vamos trazer para essa conversa, para vocês poderem opinar um pouco também, o depoimento de mais um empreendedor, o Jonas Duarte. Ele que tem uma distribuidora de alimentos e vai contar um pouquinho a sua história para a gente. Pode rodar. Sou o Jonas Duarte, moro em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Tenho uma distribuidora de alimentos em sachês ou produtos institucionais como queiram. Comercializo principalmente com hospitais, clínicas, de laboratórios de análise clínica, hotéis, pousadas, casas do biscoito, entre outros. Estou há exatos 2 anos superando todas as dificuldades. Hoje nós temos uma logística perfeita, com local para armazenamento, carros para entregas, funcionários satisfeitos, clientes satisfeitos, todo o equipamento necessário para fazer a empresa realizar suas funções e atribuições de forma correta e em tempo hábil. Hoje, sinto na pele a dificuldade de ser um empresário, em um país que cobra muitos impostos, sufocando todos os seus contribuintes. Mas tenho certeza que com trabalho e com dedicação vamos transpor todas essas barreiras. Dizem que brasileiro não desiste nunca. Trabalho, dedicação, honestidade, hombridade, caráter e fé. Essas coisas não podem faltar a nenhum brasileiro. Aí, muito obrigado ao Jonas Duarte pelo seu depoimento gentilmente enviado pela internet. O Jonas citou ali alguns desafios. Ele está feliz porque cresceu o negócio, mas ele também está um pouco aperreado porque sabe que a tributação de quem se formaliza surge. Como é que a gente estimula as pessoas a se formalizarem sabendo que existe uma carga tributária? É claro que a formalização é um caminho sim, mas existe uma pulga atrás da orelha ali de quem vai conquistando o mercado, não vai não, Fabiana? Mas acontece que a gente tem que mostrar para essas pessoas que justamente por elas se formalizarem, elas vão conseguir ter mais mercado.
né? Porque você passa a poder emitir a sua nota fiscal, você passa a ter contato com outras empresas, você passa a poder exercer a sua atividade de uma maneira tranquila, sem você poder ficar sujeito à fiscalização. Então, tudo isso contribui para o sucesso do negócio. Você está sujeito à fiscalização? Você já teve problema com isso, Claudinho? Não, nunca tivemos, né? Na areia existe regras, né, como ambulantes, cadastramento, barraqueiros e ambulantes. O qual o trabalho que é desenvolvido como ambulante é uma coisa até muito puxada para a prefeitura, porque é um número enorme, são itinerantes, mas dentro da minha área de vigilância, de tributos, eu ainda não tive essa parte de fiscalização, o qual o meu trabalho é voltado mais como final de semana, não é um trabalho voltado no meio da semana como atacadista. Eu não sou um atacadista, eu sou um vendedor que a parte de nossa venda é uma venda direta na praia final de semana, mas nosso intuito realmente é regularizar, já como ela comentou, eventos já empresariais já peguei, que pediram nota fiscal, e eu não pude dar, mas eu passei recibo, fechamos o negócio, pelo eles querendo o nosso Eu tenho certeza que você vai continuar empreendendo, vai trocar cartão aqui com a Fabiana no final das contas, vai buscar mais informações sobre a formalidade. Perguntas que surgem pela internet. O Antônio Cavalcante, pelo Facebook, ele quer saber se ele afirma: precisamos ter nas escolas e nas universidades o tema empreendedorismo para os alunos. Rodrigo, como é que você avalia um depoimento como esse do Antônio Cavalcante? Obrigado, Antônio, pelo seu depoimento. A temática do empreendedorismo, passando pela inovação, dentro da sala de aula, dentro do ambiente do ensino fundamental, do ensino médio e da universidade. Perfeito. Eu acho que é aquela questão que, se retomar a pesquisa GEM, se não me engano, foi o terceiro ponto de dificuldade, ou o segundo ponto mais grave de dificuldades para justificar os problemas do empreendedorismo no Brasil. Né? E até internacionalmente. É a questão do acesso à educação e da criação dos ambientes de educação. Porque o ambiente aí que eu falei, ele não é só da universidade, ele começa no próprio ensino básico, né? Já são parte desse ambiente. Então eu acho que você tem vários exemplos hoje no país, até seria um tema muito interessante de ser trazido para a público, experiências de universidades que estão investindo fora da área tradicional de administração, porque aí o tema já tem mais diretamente que ver, mas em áreas como engenharia, cursos de engenharia de produção, engenharia do conhecimento, trazendo disciplinas ligadas a esse assunto, né? Até porque você vê cada vez mais, você vê em torno de grandes universidades surgindo verdadeiros polos tecnológicos. Você vai lá em MIT, Harvard, vai em Boston, ver o tamanho do parque tecnológico que se agrupa em torno dessas instituições. Agora, a gente percebe no Brasil que existe um grande gargalo na qualidade do ensino médio. E a gente está falando aqui de adolescentes que precisam ser estimulados na área de inovação. No que diz respeito ao ensino profissionalizante, como é que você avalia esse momento pelo qual o Brasil está passando de surgimento de novas escolas profissionalizantes no país? Eu também acho fundamental. Eu acho que não adianta só a expansão universitária. Eu acho que a expansão universitária é imprescindível, né? Eu acho que é a síntese do conhecimento mais elevado que a gente pode ter no país. Agora, eu acho que tem muita coisa que se resolve no nível aplicado em escolas técnicas, ou até em mestrados técnicos feitos por escolas técnicas. Isso está crescendo, o governo fez um investimento forte nessa área e também facilita tremendamente esse ambiente, porque em torno de polos industriais, com uma formação técnica forte, também é um dos celeiros de criação de incubadoras e de empresas de tecnologia. Vamos voltar a falar sobre novas histórias, novos casos de empreendedores no terceiro bloco do programa. A gente volta daqui a pouquinho. Você de casa, continue enviando suas perguntas, como fizeram aqui os nossos participantes pelo Facebook e pelo Twitter. O contato está aí na sua tela. Já já a gente continua. Também é a oportunidade de você votar na enquete do programa futura.org.br. Eu espero você daqui a 2 minutinhos.